É realmente muito bom estar com você neste momento. Neste programa, Sempre Elas, com assuntos importantes, assuntos que vêm trazer alegria ao nosso coração, às vezes polêmicas, temos as nossas divergências, as nossas diferenças no pensar, as dúvidas, interrogações, mas o mais importante é estarmos juntas, os homens que estão nos assistindo também, para que você também conheça um pouquinho, eu sei que é difícil, mas conhecer um pouquinho do universo feminino. E o programa de hoje vai falar de vida após a morte. Desde a antiguidade, o homem se inquieta para descobrir o que acontece após a morte. Para isso, ao meu lado está a pastora Juliana, que é coordenadora dos Jovens Casais da Igreja Catedral da Família, a pastora Cássia Vilela, vice-presidente do Ministério Catedral da Família, a doutora Márcia Caldas e a pastora, conferencista, palestrante Bernadette de Pina Luna. Nós somos preparados para a morte? Jamais, né, Dorcas? A gente sabe que, como está escrito nas Escrituras do Senhor, há tempo de nascer e há tempo de morrer, né? Mas quando a morte chega na nossa casa, nós não estamos preparados, porque nós somos preparados para a eternidade, né? Nós somos egoístas e a dor de passar por um momento de morte é um sentimento indescritível, que eu, infelizmente, estou passando por esse sentimento. Eu vou compartilhar um pouquinho durante esse programa o que tem sido esses momentos na minha casa e na minha família. Mas eu creio que nós não estamos preparados. A Gil, que recentemente perdeu seu pai, né? Infelizmente, e foi muito rápido, né? Realmente foi muito rápido. Ele mora na fazenda e chegou da fazenda com 9 dias de hospital, 6 dias de UTI, ele veio a óbito, uma pneumonia fortíssima. E essa pneumonia se complicou, depois deu uma insuficiência renal e na hemodiálise, após uma sessão de hemodiálise, ele teve uma parada cardíaca, né? Ele já tinha problema de coração. Então, pegou nós realmente de surpresa. Uma pessoa saudável, meu pai com 72 anos, muito ativo, cuidava de todas as coisas na fazenda, e essa morte chegou na nossa casa sem dar sinal. Meninas, a gente não está preparado para a morte, né? E a gente acha que nunca vai chegar na nossa casa, né? É verdade. Dorcas, eu não tenho mais nenhum dos meus avós. E eu vivenciei a morte dos 4. E em idades diferentes, né? A primeira que morreu foi minha avó, eu tinha 8 anos. E o último que morreu foi a minha avó, mãe da minha mãe, recente agora, 2 anos atrás. E tanto na infância quanto na vida adulta, parece que é sempre um choque. Por mais que a gente vai crescendo, amadurecendo, e a gente pensa que a gente está preparado, a gente sofre, a gente se desgasta, né? O caso da minha avó, que morreu por último, é um caso diferenciado porque ela foi uma mulher muito forte, uma matriarca mesmo, Vilela. Então é forte mesmo. Forte. E assim, costureira, criou os filhos todos na máquina de costura, cuidou do meu avô, que teve AVC, durante 24 anos. E depois que meu avô morreu, ela começou num processo assim de demência, até que foi diagnosticado com mal de Alzheimer. E no quadro em que ela se encontrava no final da vida, por fim toda a família já orava e pedia ao Senhor que tivesse misericórdia, porque não combinava o que a gente via com uma mulher tão forte que a vida inteira ela foi. Uma mulher que influenciou a família com princípios, com a moral, ensinou a trabalhar todo mundo, a dignidade. Então, a morte quando você é criança, o sentimento é parecido quando você é adulto, mas existe também mortes, como a pastora Gil acabou de falar, quando te pega de surpresa, e a morte por um caso onde a pessoa já está em convalescência há muito tempo, né? Numa cama, às vezes em estado vegetativo, que era o caso da minha avó. Então, e mesmo assim, a gente lembra e fala, nossa, se a minha avó estivesse aqui, nossa, isso aqui minha avó gostava de fazer, o jiló igual que minha avó fazia, não é? São lembranças, são particularidades que você está sempre trazendo à sua mente e é uma saudade que tem dor, né? Então eu vejo assim. Meninas, e colocando uma pergunta agora polêmica. Existe vida após a morte?
polêmica para o mundo, né? Mas é a única certeza que nós temos. Existe vida após a morte? Olha, para nós, os cristãos, realmente a nossa vida é embasada, não somente essa vida, mas a vida após morte, porque a gente crê que a pessoa que vive em Cristo, ela não morre, mas ela passa dessa vida para outra, para estar com Cristo. Então, nossa esperança, ela é fundamentada, porque a nossa crença, ela é fundamentada na Bíblia Sagrada. E 1 Tessalonicenses falando a respeito da morte, ele fala assim, eu não quero que vocês fiquem tristes. Imagine como que a gente não vai ficar triste. Mas eu não quero que vocês sejam ignorantes a respeito das pessoas que dormem. Porque assim como nós cremos que Jesus ressuscitou, nós cremos também que na volta de Jesus, as pessoas que morreram em Cristo, elas também vão ressuscitar. Então existe uma esperança, existe uma dor, existe uma saudade, mas também tem uma esperança de um dia estarmos todos juntos morando com o Senhor. Então isso também nos alegra, é algo que nos fortalece, que nos encoraja a encararmos a vida após a morte de uma maneira com esperança. Esperança no futuro de estarmos juntos. Bernadette. Bom, a Bíblia fala que a morte é o último inimigo que nós temos que vencer, né? Então, a morte verdadeiramente é o inimigo. Faz a gente sofrer muito. Separação das pessoas que a gente ama. Agora, eu, na verdade, particularmente, eu não tenho medo da morte. Eu tenho medo de... não gosto nem de falar essa palavra, eu tenho medo. Eu oro a Deus para que o momento da minha morte seja uma morte tranquila. Eu vejo pessoas, às vezes, que sofrem muito para morrer. É por isso que a maioria das pessoas tem medo da morte, por causa do sofrimento que antecede a morte. Mas eu vejo pessoas também abençoadas, que meu pai foi um desses. Ele morreu, ele faleceu dormindo. Meu pai não viu que ele estava morrendo. Então, eu acho isso uma bênção. Agora, para nós que somos cristãos, apesar da morte ser o último inimigo, nós sabemos que nós estamos vivendo essa vida aqui, fazendo a escolha, onde nós vamos passar a eternidade. Porque o que vai ficar não são os 70, 80 anos que eu vivo aqui. O mais importante é para onde eu vou passar a eternidade. Então, a gente precisa parar e pensar quando vê alguém partindo, a gente repensar a nossa vida. Que tipo de vida nós estamos vivendo aqui? É verdade. As escolhas que eu estou fazendo aqui vai me levar a ter uma eternidade com Deus ou vai me levar a ter uma eternidade terrível, de sofrimento pleno? Então, eu encaro a morte desse jeito. A gente chora a perda de uma pessoa amada. A saudade é um negócio assim terrível que a gente sente. Eu lembro que eu chorei muito a morte do meu pai, dias após dias chorando. Mas, por outro lado, a gente fica feliz, porque eu sei que meu pai hoje está com o Senhor. Então, é um consolo e um conforto muito grande. Bom, gente, esse assunto, ele realmente é muito interessante. Às vezes, as pessoas evitam falar sobre morte, mas nós vamos aqui para um rápido intervalo para que você conheça uma igreja comprometida com a palavra de Deus, com Deus e aprendendo a viver uma vida aqui com qualidade e preparando para uma eternidade com o Senhor. Venha participar da Igreja Catedral da Família. Oração de Davi, das 6h30 às 7h45. Segunda-feira, às 14h30, as mulheres têm um encontro marcado com o Manancial Feminino. Às 19h30, Faculdade da Família coloca à disposição cursos de teologia. Quarta-feira, o Culto da Família. E no mesmo horário, suas crianças, pré-adolescentes e adolescentes estarão aprendendo a palavra de Deus em salas exclusivas.
Quinta-feira, a Igreja Catedral da Família disponibiliza o SOS, onde pastores estarão à sua disposição para aconselhamento pastoral. Quinta-feira, 19h30, grupos familiares se reúnem nos lares promovendo a união. E ali adorarei. Aprendizado, cura e restauração. É cada um ajudando o outro a crescer na presença de Deus. Eu quero convidar você, que ainda não faz parte de um grupo familiar, para que você venha estar conosco em comunhão. E ainda na quinta-feira, às 20 horas, você que é jovem e casado, participe do Ministério Jovens Casais. Reuniões, confraternizações com o intuito de cuidar, dar suporte ao seu casamento. A gente tem 8 meses de casado e tem sido uma bênção. Venham, vocês vão ter novas amizades e uma vida com Deus. Sábado às 20 horas, muito louvor, unção na reunião dos jovens. E domingo às 9 horas, venha tomar um delicioso café da manhã. E às 9h30, vamos aprender mais da Palavra de Deus através da Escola Bíblica Dominical. Nós somos luz desse mundo, nós fomos colocados nesse mundo exatamente para brilhar nesse mundo. Não perca a oportunidade que Deus te der na sua vida para você brilhar, para você ser luz na vida de alguém. Domingo às 17h30, momento de oração. E às 18 horas, culto da família. Encorajar você nesta caminhada, dizer você que vale a pena você confiar, vale a pena você crer, vale a pena você esperar nesse poderoso Deus, porque Ele é maravilhoso para fazer infinitamente mais. A igreja disponibiliza ainda a Escola da Família, através de 4 cursos: PSF, Princípios para o Sucesso Financeiro; PCE, Pilares para o Casamento Estável; One, Cursos para Noivos; Educando Filhos à Maneira de Deus. Venha, venha, porque Deus tem bênção para você e para sua família. É isso mesmo. A Bíblia Sagrada diz: buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você, empresário, faça parte da ação empresarial através de coffee break e reuniões. Venha ampliar os seus conhecimentos e aprender como ter empresa abençoada por Deus. A Igreja Catedral da Família também realiza um trabalho na área social, através da ABM, onde centenas de famílias são assistidas diariamente. Eu agradeço muito a esse projeto, porque eu aprendi muito, fiz novas amizades aqui também, né? A Igreja Catedral da Família realiza um maravilhoso trabalho de missões no Brasil e no continente africano, com mais de 200 igrejas em Moçambique e Malawi. Através da internet, com cultos ao vivo e online, suas redes sociais e programa de televisão, a Catedral da Família vem levando a Palavra de Deus em todos os continentes da Terra. Catedral da Família no Ar, um projeto de Deus para abençoar gerações, para abençoar a sua vida, para abençoar a sua família. Projeto de Deus para abençoar gerações. Se você tem um veículo seminovo para vender, vem aqui na Prime Motors 85. Ou você preferir, compramos o seu veículo seminovo e pagamos à vista. Prime Motors 85, Avenida 85, Setor Marista, 3070-4040. Feijão Cristal é o meu feijão. Feijão Cristal eu não abro mão. Feijão Cristal, que pureza de feijão. Feijão Cristal é o melhor feijão. Que satisfação ter feijão na refeição. Que delícia, que paixão. Hashtag feijão. Feijão Cristal, que pureza de feijão. Feijão Cristal é o melhor feijão. Pureza em forma de grãos. Eu queria convidar você a fazer parte dessa grande família. Hoje nós estamos falando sobre um assunto que muitas vezes a gente evita falar, que é vida após morte, e como a gente encarar as perdas, como a gente lidar com essas circunstâncias, a tristeza, a dor, o luto.
às vezes a depressão. São momentos difíceis, mas que precisam ser encarados. E a morte é a única certeza que nós temos. E esse segundo bloco, de vida após a morte, nós podemos dar um conselho para quem está passando. A Gil, ela já compartilhou com a gente que ela perdeu recentemente o pai. Todos nós aqui temos, de alguma forma, perdido alguém ao longo dessa caminhada. Mas como fazer para superar e enfrentar esse luto? O que você está fazendo, Gil? Dorcas, eu acho que nós temos que viver o luto. Muitas pessoas chegam e dizem, não vai passar, não chora. Tem que chorar, você é forte. Lá no velório eu tava assim, muitas pessoas chegavam em mim e falavam, não, fica forte, você não pode chorar porque você tem que cuidar das suas irmãs, da sua mãe. Teve uma hora que eu falei, me deixa, eu preciso de chorar. Eu preciso de viver o meu luto, porque se eu não, até o meu pastor Salmo foi me visitar e falou, Gil, chora aquilo que você tiver vontade de chorar, a hora que você tiver vontade de chorar, porque quando a morte vem, Dorcas, o primeiro questionamento que veio na minha cabeça, quando eu cheguei naquele hospital lá de madrugada, e eu tive a notícia da morte do meu pai, eu questionei Deus. A minha fé foi abalada naquele momento. Conflitos, os conflitos, veio uma raiva de Deus. Deus, por que o Senhor levou? Nós oramos, a igreja inteira clamou, o pastor foi na UTI e orou, e por que o Senhor levou meu pai? O meu sobrinho, há 3 meses de nascer, o neto da velhice do meu pai, da filha caçula, e ele não vai ver esse neto. Que ele desejou tanto. Por quê? E eu ficava cheia de questionamentos, de porquês e porquês. E o Senhor colocou um versículo no meu coração. A vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então, o que eu tenho buscado é a palavra, o consolo na palavra. Eu choro às vezes, tem dia que eu não quero ver ninguém, tem dia que eu quero ficar só dormindo no quarto escuro, mas eu não posso fazer isso, porque a minha vida tem que continuar. E um legado que meu pai sempre me ensinou, para mim e minhas irmãs, foi sempre olhar para frente e encarar os problemas de frente. Então, eu tenho esse encargo sobre os meus ombros, de seguir adiante. E o maior patrimônio que meu pai deixou foi esse Jesus que hoje me dá força. Esse Jesus que hoje me carrega no colo. Então, o maior aconchego são os amigos, a família, mas o maior aconchego é Jesus. É nele que eu tenho encontrado o refrigério. Ô, pastora, tem gente que não gosta de falar sobre a morte do ente querido, porque a morte, ela traz traumas pra gente. Eu lembro bem da noite que meu pai morreu. Ele morreu no meio da madrugada. Ele já estava hospitalizado mais de semana. E o médico dava remédio para ele dormir a noite inteira. Minha mãe não deixou eu dormir uma noite lá. Quando foi quando fez uma semana, Deus falou comigo que ele ia levar meu pai. Tinha chegado o momento. Porque a Bíblia fala que os nossos dias aqui na Terra, eles são contados e determinados por Deus. Nós temos o dia de nascer e nós temos o dia de ir ficar com o pai. Né? E a gente não quer enfrentar esse dia, mas ele é real. Então, Deus falou comigo, fica lá no hospital essa noite, que essa noite eu vou levar seu pai. Aí, eu fui para lá. Minha mãe falou, não precisa que seu pai dorme a noite inteira, pode ir embora, eu fico bem com ele aqui. Eu falei, mãe, hoje eu vou ficar. No meio da madrugada, nós acordamos com um ronco do meu pai, uma coisa assim horrorosa. Fui lá, chamei o médico, ele veio, abriu o olho do meu pai. Ele falou, seu pai acabou de falecer. E o que me marcou profundamente aquela madrugada, além da noite muito gelada, era um corredor que tinha ali e um relógio. E eu sozinha naquele corredor de madrugada, velando meu pai. Passaram-se os dias, depois que nós enterramos meu pai, eu deitava, eu chorava e me vinha aquele corredor com aquele relógio. Me marcou, me traumatizou aquilo, que a noite foi terrível. O Espírito Santo falou assim para mim, levanta e vai lá naquele corredor e olha para aquele relógio. E eu fiz isso. O dia que eu fui lá e enfrentei o que estava me marcou, nunca mais aquilo veio me perturbando. Por isso que é bom a gente falar de coisas que dói, de coisas que traumatizam a gente. E nós temos o direito de viver isso. A gente tem que chorar, a gente tem que vivenciar o trauma, a dor, mas a gente precisa botar para fora e falar. E enfrentar.
E a gente tem a necessidade de, por exemplo, você recebe uma visita hoje, você conta a história. Tudo. Aí chega outra visita, você conta tudo de novo. Esse é o processo do luto. Você tem a necessidade de contar, de falar. Chegou e você conta tudo novamente. E no dia que ele faleceu, assim, na véspera, o Senhor também falou comigo, faz uma oração de entrega. Mas eu não dei conta de fazer essa oração. Eu não tive forças para fazer essa oração. E quando foi às 3h30 da manhã, o telefone tocou e o relógio dele, pastora, parou no horário e no dia da morte. No horário que ele faleceu, o relógio dele estava em casa, o relógio parou no dia e no horário que ele faleceu. Ô, pastora, por isso que a Bíblia fala que Deus não fará nada sem antes falar aos seus profetas. E ele falava... Então, até isso Deus quer revelar para nós. E ele falava assim, que quando ele fosse morrer, ele não queria ficar na cama. Então Deus ouviu, foi a oração do meu pai, não foi a nossa oração, porque nós poderíamos cair na vontade permissiva, mesmo que esteja lá na cama, né? E eu jamais pensa, hoje o meu vizinho lá, a gente pensa na gente, que você quer aquela coisa, né, tá? Ele um homem tão ativo. Mas o propósito da vida dele acabou ali, né, pastora? Agora é outra vida, é outra história. E a gente tem que levantar a cabeça, se fortalecer em Deus e continuar. E falar bastante sobre o assunto. Eu sou desse tipo de pessoa. Tudo que me machuca, eu gosto de falar, eu gosto de vivenciar, eu gosto de orar sobre aquilo, para não pular etapas na vida. Né? E lá na frente você ficar com aqui, não gosto de falar sobre esse assunto. Não, vamos falar sobre tudo. A gente precisa ser pessoa aberta sobre qualquer assunto na vida. Eu lembro que quando meu pai faleceu, que o médico me ligou, e eu falei com o médico, não mexe nele, estava na UTI. Eu falei, ele não estava doente. No domingo ele esteve aqui no culto, na nossa igreja. E na segunda-feira ele passou mal, foi pro hospital, teve uma pancreatite e veio a óbito na quinta-feira. Então o médico me ligou de manhã e falou, olha, seu pai acabou de falecer. Aí eu falei, olha, não toca no meu pai, porque eu vou orar para ele e ele vai ressuscitar. E eu saí ao Hospital Jardim América, eu morava ali 2 esquinas do Jardim América, eu saí naquele desespero, eu entrei naquele corredor. Ai, corredor! Eu entrei naquele corredor correndo. E entrei nessa UTI, orei e falava, pai, ressuscita e tal, assim. E eu só sei que na hora me deu uma raiva daquela situação, uma revolta com Deus por ele não estar respondendo a minha oração. E eu lembro que as pessoas chegaram para me cumprimentar ali no hospital, lotou o hospital de tanta gente, de amigos, e eu falava, não me abraça não quero abraço, eu não quero nada. E eu tava revoltada. No processo da negação. E eu lembro que isso demorou um mês e pouco, assim, aquela negação do luto. E eu lembro que eu só melhorei no dia que a pessoa orou comigo. E eu entreguei o meu pai e eu falei assim, Senhor, eu aceito a tua vontade. O Senhor eu usei essas palavras, o Senhor é soberano e eu aceito a tua vontade de ter levado o meu pai. Salvou o meu pai, pouco tempo depois levou. Então foi aí que eu tive paz no meu coração. Mas enquanto eu briguei com Deus, o mês que eu briguei com Deus, a angústia e a dor parece que era maior do que a perda do meu pai. Márcia. Então, uma história na palavra de Deus que me marca muito, pastora Cássia, a respeito de todos esses fatos inevitáveis, é a história de Davi, quando ele perde o filho com Betseba, né? Então, enquanto ele podia lutar, essa história ela sempre vem à minha mente enquanto eu passo por algum momento de dificuldade. Enquanto ele podia lutar, que estava morre, não morre, tudo, ele rasgou as vestes, ele jejuou, ele colocou a boca no pó, ele se entregou para Deus, ele fez tudo que ele podia. Aí quando veio a notícia, morreu, ele levantou dali, ele tomou banho, fez a barba, se perfumou e deitou e com foi a sua pro esposa. templo, né? Foi pro templo. Então, assim, a gente tem que aprender, não, isso é uma receita, que é muito fácil da gente falar. Pra viver, né? Fazer, mas assim, é uma coisa que me remete sempre, sabe? Até onde você pode fazer alguma coisa, a gente tem que ter essa consciência tranquila, né? Uma das coisas que eu vejo assim,
que é muito importante é a pessoa não ficar só. Não ficar só. E tipo assim, não tô com vontade de sair, mas eu acho que ela tem que exercer ela tem que fazer um esforço, porque senão ela vai ficar curtindo ali aquele luto sozinha. É terrível. Também a mente da gente. Meu Deus, os ataques, né? Que vem na mente, que aí você só lembra, só traz lembrança. E quando eu fico sozinha, as lembranças que me vêm são as lembranças do hospital, as lembranças do velório, as lembranças dele naquela fadiga da falta de ar. Então, assim, eu já vi que eu não posso. Domingo eu fiquei em casa, mas eu fiquei dormindo. A hora que eu tava dormindo, eu não tava pensando em nada. Mas a hora que eu acordava, aí o pensamento vinha. É muito difícil, mas passa. Realmente, quando a gente enfrenta situações como essa, é só em Deus mesmo que o Espírito Santo de Deus, o Consolador, ele vai exercer o papel principal dele, que é consola a dor. Então, se você está vivenciando, se você vivenciou, é um momento triste, angustiante, que você possa buscar de Deus, que você possa buscar a cura de Deus, que você possa receber um bálsamo do Senhor sendo derramado no seu coração, ajudando você a superar, a levantar e seguir em frente na vida. O mais importante é aquilo que nós falamos no início, preparando a sua vida e o seu passaporte para, se o Senhor te chamar, você está preparado para encontrar com Ele? Porque a eternidade só tem 2 caminhos, com Deus ou sem Deus. A escolha você faz hoje e agora. Então que você possa pensar a respeito disso, porque aqueles que têm fé em Deus têm esperança.